A porta do apartamento rangeu como se tivesse vontade própria. Ana parou no corredor escuro, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Na mão direita segurava um envelope branco, sem remetente, mas ela sabia exatamente de quem era. Abriu ali mesmo, sob a luz fraca da escada, e as palavras escritas à mão dançaram diante dos seus olhos. Se contares alguém, perdes tudo. A tua família, a tua casa, a tua vida como conheces. Escolhe bem, Ana. Um soluço escapou-lhe da garganta. As pernas fraquejaram. Encostou-se à parede fria, sentindo os azulejos gelados nas costas. Como tinham descoberto? Como? Durante meses guardara aquele amor como quem guarda uma chama frágil num dia de vento forte, com as duas mãos, com o corpo inteiro, com medo de que se apagasse ou queimasse tudo à sua volta. Sofia. O nome dela era Sofia e morava no andar de cima, no terceiro esquerdo. Tinham-se conhecido por acaso, numa tarde de chuva em que Ana subira para devolver um pacote entregue por engano. Sofia abrira a porta com o cabelo molhado, uma toalha na cabeça, e sorrira como quem não tem nada a esconder. Entre, não fica aí a apanhar chuva, dissera. E Ana entrara. Desde esse dia, nunca mais saíra verdadeiramente daquela casa. Agora, alguém sabia. Alguém vigiava. Alguém ameaçava. Ana subiu as escadas devagar, cada degrau um peso. No patamar do terceiro andar, a porta de Sofia estava entreaberta. Uma faixa de luz dourada escapava pela fresta, como um convite ou uma armadilha. Ana hesitou. Queria correr para dentro, contar tudo, pedir ajuda. Mas e se fosse exatamente isso que esperavam que ela fizesse? E se já soubessem que ela viria? Respirou fundo. Guardou o envelope no bolso do casaco e continuou a subir até ao seu apartamento, no quarto andar. A chave tremia na fechadura. Lá dentro, o cheiro a fado antigo pairava no ar, a mãe ouvira Amália Rodrigues toda a tarde, como sempre fazia quando pressentia algo errado. Ana, és tu? A voz de Dona Maria veio da cozinha, carregada de preocupação. Sou eu, mãe. Ana tentou soar normal, mas a voz saiu rouca. Entrou na sala. A mãe estava sentada à mesa, as mãos cruzadas sobre o toalhete de linho bordado. Ao lado dela, o pai folheava o jornal sem realmente ler. O irmão mais velho, Tiago, encostado à janela, fumava um cigarro com o olhar perdido no tejo lá embaixo. Todos a fitaram em silêncio. Ana sentiu o mundo encolher até caber naquela sala pequena de Alfama. Sentámo-nos aqui à tua espera, disse o pai, dobrando o jornal devagar. Temos de falar. O coração de Ana parou. Sobre quê? Perguntou, embora soubesse. Dona Maria levantou-se. Nos olhos dela havia lágrimas, mas também algo mais duro, medo, talvez raiva. Sobre a vergonha que trouxeste para dentro desta casa, filha. Ana fechou os olhos. Não era só uma carta anônima. Alguém tinha falado. Alguém tinha mostrado fotografias, provas, mensagens. Alguém destruíra o seu segredo com precisão cirúrgica. Como souberam, sussurrou. Tiago deu uma passa profunda no cigarro. Isso agora não importa. Importa o que vais fazer. Ana olhou para o irmão. Sempre fora o seu protetor, o que a defendia nas brigas de rua quando eram crianças. Agora olhava-a como se ela fosse uma estranha. Vou fazer o quê? A voz dela tremia, mas havia nela uma faísca de desafio. Acabar com isso, respondeu o pai, seco. Acabar com essa pouca vergonha. Amanhã mesmo. Não quero mais ouvir falar dessa rapariga.
Sofia. Nem sequer diziam o nome dela. Ana sentiu as lágrimas queimarem. E se eu não quiser acabar? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase se podia tocar. Dona Maria levou as mãos ao peito. Então saís desta casa e não voltes mais. As palavras caíram como pedras num poço sem fundo. Ana olhou para a mãe, para o pai, para o irmão. Rostos que amava desde sempre. Rostos que agora a julgavam. Dentro dela, duas forças puxavam em direções opostas. O amor que aprendera a ter por si mesma nos braços de Sofia e o amor antigo, visceral, pela família que a criara. Tenho de pensar, murmurou. Não há nada para pensar, cortou Tiago. Ou escolhes nós, ou escolhes ela. Ana virou-se para a porta. As pernas moviam-se sozinhas. Desceu as escadas correndo, o envelope ainda no bolso como uma bomba relógio. No terceiro andar, parou diante da porta entreaberta de Sofia. Bateu uma vez. Duas. A porta abriu-se. Sofia estava lá, linda como sempre, com uma camisola de lambege e o cabelo preso num coque desfeito. Os olhos verdes arregalaram-se de preocupação ao ver o rosto de Ana. Meu Deus, o que aconteceu? Ana entrou sem dizer nada e fechou a porta atrás de si. Só então desabou nos braços dela, chorando como uma criança. Descobriram tudo, soluçou. A minha família sabe. Recebi uma carta. Alguém nos fotografou, Sofia. Alguém quer destruir-nos. Sofia segurou-a com força, acariciando-lhe o cabelo. Calma, amor. Respira. Vamos resolver isto juntas. Mas no fundo do peito de Ana, uma voz pequena e aterrorizada sussurrava: e se não houver solução? E se o preço do nosso amor for demasiado alto? Naquela noite, enroscadas no sofá pequeno de Sofia, ouvindo o fado que vinha da rua, alguém cantava Amália ao longe. Ana tomou a primeira decisão difícil da sua vida. Vou enfrentar-os, disse, a voz firme pela primeira vez. Vou contar-lhes a verdade toda. Não vou mais esconder-me. Sofia beijou-lhe a testa. Tens a certeza? Não, admitiu Ana. Mas esconder-me já não é opção. Lá fora, as luzes de Lisboa piscavam como estrelas caídas no Tejo. Dentro do pequeno apartamento, duas mulheres seguravam-se uma à outra, sabendo que o pior ainda estava para vir. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som dos sinos da Sé de Lisboa. Sofia dormia ao seu lado, o braço envolvendo-lhe a cintura como uma âncora. Por um instante, Ana permitiu-se ficar ali, sentindo o calor do corpo dela, o cheiro a lavanda do seu cabelo. Depois, a realidade voltou como uma maré alta. Levantou-se devagar, vestiu-se em silêncio. Deixou um bilhete na mesa da cozinha, volte logo. Preciso de fazer isto sozinha primeiro. Te amo. Desceu as escadas com o coração na boca. No quarto andar, a porta da sua casa estava fechada, mas ouviu vozes lá dentro. A mãe rezava o terço em voz alta, como fazia nas grandes crises. Ana respirou fundo e entrou. A sala estava exatamente como na noite anterior. O pai lia o jornal, mas os olhos não se moviam. Tiago bebia café em pé. Dona Maria parou de rezar ao vê-la. Bom dia, disse Ana, tentando manter a voz firme. Ninguém respondeu. Ela avançou até ao meio da sala. Quero falar convosco. Sobre tudo. O pai baixou o jornal. Não há nada para falar. Assim? Ana engoliu em seco. Eu amo Sofia.
Amo-a como nunca amei ninguém. Não é uma fase, não é confusão, não é pecado. É o meu coração que escolheu. E eu escolhi respeitá-lo. Dona Maria levou as mãos à boca, sufocando um gemido. Tiago atirou o cigarro para o cinzeiro com força. Estás a destruir esta família, Ana. Não, respondeu ela, as lágrimas caindo. Quem está a destruir somos nós, por não aceitarmos o amor. O pai levantou-se, alto e imponente como sempre fora. Enquanto viveres debaixo deste teto, obedeces às nossas regras. E a nossa regra é clara, essa rapariga não entra aqui e tu não sais com ela. Ana olhou nos olhos. Então talvez eu não viva mais debaixo deste teto. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Maria chorava baixinho. Filha, por favor pensa na avó, no que diriam na paróquia, nos vizinhos. Eu penso em mim, interrompeu Ana, a voz tremendo mas decidida. Pela primeira vez na vida, penso em mim. Virou-se para sair. Tiago segurou-lhe o braço. Ana, espera. Não faças isto. Ela olhou para a mão dele no seu braço, depois para o rosto. Solta-me, Tiago. Por favor. Ele soltou. Ana saiu. Desceu as escadas a correr, as lágrimas borrando tudo. No terceiro andar, a porta de Sofia abriu-se antes mesmo de ela bater. Eu ouvi tudo, disse Sofia, puxando-a para dentro. Ouvi os gritos. Vi-te sair. Abraçaram-se no corredor, como se o mundo fosse acabar. E agora? Perguntou Sofia, voz baixa. Agora não sei, admitiu Ana. Perdi a minha família num só dia. Não perdeste, corrigiu Sofia com doçura. Eles é que te perderam a ti. Mas Ana sabia que não era assim tão simples. Em Portugal, família é tudo. É raiz, é sangue, é identidade. Arrancar-se dela era como arrancar um pedaço de si mesma. Passaram o dia juntas, falando pouco, ouvindo fado na rádio antiga de Sofia. À noite, Ana recebeu uma mensagem de Tiago. Mãe não comeu nada. Está no hospital. Pressão alta. Vem. O mundo parou. Ana olhou para o telemóvel como se fosse uma granada. Tenho de ir, disse a Sofia. Queres que vá contigo? Não. Isto é comigo. No hospital de São José, o cheiro a desinfetante misturava-se com o de lágrimas. Dona Maria estava numa maca, pálida, o terço ainda na mão. O pai sentado ao lado, envelhecido 10 anos numa noite. Ao ver Ana, a mãe estendeu a mão trêmula. Minha filha. Ana segurou-lhe a mão. Desculpa, mãe. Não peças desculpa por seres quem és, sussurrou Dona Maria, surpreendendo-a. Pede desculpa por nos teres deixado tão assustados. Ana chorou. O pai não disse nada, mas pôs a mão no ombro dela, um gesto pequeno, mas enorme. Naquela noite, Ana voltou para casa. Dormiu no seu quarto de sempre, com os pôsteres desbotados e o cheiro a lavanda da mãe. Não era perdão completo, mas era uma trégua. No dia seguinte, recebeu outra carta anônima. Desta vez, havia fotografias. Dela e Sofia a beijarem-se na varanda. Alguém as tirara com zoom à noite. No verso, uma única frase, ainda não acabou. Ana gelou. Não era só família. Havia alguém mais. Alguém que queria mais do que separá-las, queria destruí-las. E ela precisava descobrir quem. Os dias seguintes foram uma corda bamba.
Ana voltara para casa, mas a casa já não era a mesma. Conversas eram curtas, olhares desviados. Só Dona Maria tentava pontes, cozinhava os pratos favoritos de Ana, deixava bilhetes na mesa. Come, filha. Precisas de forças. Ana passava as tardes com Sofia em cafés discretos do bairro Alto ou passeando pelas margens do Tejo, sempre olhando por cima do ombro. A sensação de ser vigiada não a largava. Uma tarde, enquanto tomavam café na Brasileira, Sofia disse de repente: "Acho que sei quem pode ser." Ana ergueu os olhos. "Quem?" "Remember da Inês?" "A minha ex, terminei com ela há 1 ano, mas ela nunca aceitou bem. Mandou mensagens durante meses. Depois parou até agora." Ana sentiu o estômago revirar. "Tens a certeza?" "Não. Mas as fotografias, o ângulo é do prédio em frente ao meu. Ela alugou lá um T1 depois da separação. Disse que era para estar perto da faculdade, mas..." Ana fechou os olhos. Traição. De alguém que Sofia amara antes dela. A dor era dupla. "Queres confrontá-la?" perguntou. Sofia abanou a cabeça. "Quero esquecer que ela existe. Mas se for ela, precisamos de provas." Nessa noite, Ana não conseguiu dormir. Pensava em Inês, uma rapariga que nunca conhecera, mas que agora era uma sombra entre elas. Pensava na mãe no hospital. Pensava no pai que mal lhe dirigia a palavra. De madrugada, levantou-se e escreveu uma carta à mão. Não anónima. Assinada. "Querida família. Escrevo-vos porque já não sei falar. Amo Sofia. Isso não vai mudar. Mas amo-vos também a vós, e isso dói-me todos os dias. Peço-vos apenas uma coisa, deem-me tempo. Não me peçam para escolher entre o meu coração e o vosso amor, porque isso está a matar-me por dentro. Com amor. Ana." Deixou a carta na mesa da cozinha e saiu antes do sol nascer. Foi ter com Sofia. Fizeram amor pela primeira vez desde que tudo explodira, devagar, com lágrimas, como quem se agarra a uma jangada no meio do oceano. Depois, Sofia disse: "Vamos tirar uns dias. Vamos ao Algarve. Só nós duas. Precisamos de respirar." Ana hesitou. "E a família?" "Precisam de sentir a tua falta para perceberem o que têm." 2 dias depois, partiram de comboio para Lagos. O mar do sul era de um azul que curava. Passearam de mãos dadas pelas praias quase desertas de dezembro, riram como adolescentes, dormiram enroscadas ouvindo as ondas. Numa dessas noites, sentadas numa falésia, Sofia disse: "Quero casar contigo um dia. Quando for possível. Quando o mundo nos deixar." Ana chorou de felicidade. Eu também. Mas a felicidade durou pouco. Ao voltarem a Lisboa, uma nova carta esperava Ana debaixo da porta. Desta vez, não era ameaça. Era uma fotografia da mãe à porta do hospital, com uma legenda: "Diz adeus." Ana correu para casa. Dona Maria estava na cama, pálida, o médico acabara de sair. "Filha", sussurrou a mãe ao vê-la. "Alguém andou aqui. Deixou isto." Mostrou um envelope igual aos outros. Dentro, uma única frase: "À próxima é ela." Ana sentiu o mundo desabar. Agora não era só o seu amor em perigo. Era a vida da mãe. Ana passou a noite ao lado da cama da mãe, segurando-lhe a mão fria. Dona Maria dormia um sono inquieto, murmurando preces.
O pai, sentado na cadeira ao lado, não dizia nada, mas os olhos vermelhos traíam-no. De manhã, Ana tomou uma decisão. Tenho de descobrir quem é, disse ao pai. Não podemos esperar mais. Ele assentiu lentamente. Pela primeira vez em semanas, olhavam-se nos olhos. Eu ajudo-te, disse ele, voz rouca. Foi o primeiro sinal de que algo mudava. Tiago apareceu ao meio-dia. Trouxe pastéis de nata e um abraço apertado que Ana não esperava. Desculpa, murmurou ele no ouvido dela. Fui um idiota. A mãe quase morre por causa disto tudo. Não quer perder mais ninguém. Ana chorou nos braços do irmão como quando eram crianças. Juntos, os três, pai, filho e filha, começaram a investigar. Compararam as cartas, os envelopes, os tipos de papel. O pai, antigo tipógrafo, reconheceu a fonte da impressora. É uma máquina do bairro, disse. Só há 2 oficinas com essa fonte. Uma é do Sr. Mendes, na Rua do Alecrim. Foram lá. O Sr. Mendes, velho amigo da família, mostrou-lhes o registro. Uma mulher pagara em dinheiro para imprimir fotografias e textos. Descrição: cabelo loiro curto, óculos grandes, cerca de 28 anos. Inês. Ana sentiu o sangue gelar. Naquela tarde, Ana e Tiago foram ao prédio em frente ao de Sofia. O porteiro confirmou: sim, a senhora do segundo direito era loira, chamava-se Inês, mudara-se há um ano. Subiram. Ana bateu à porta. Inês abriu, surpreendida. Por um segundo, o rosto dela foi uma máscara de choque. Depois, tentou fechar a porta. Tiago impediu com o pé. Precisamos de falar, disse Ana, voz fria. Entraram. O apartamento estava cheio de fotografias, dezenas delas. Ana e Sofia momentos íntimos, tiradas com teleobjetiva. Cartas impressas. Um quadro com recortes de jornal sobre casais homossexuais atacados. Inês sentou-se no sofá, os olhos injetados. Porquê? Perguntou Ana, voz tremendo de raiva e pena. Inês riu-se, um riso amargo. Porque ela era minha. Minha primeiro. E tu roubaste-a. Ela nunca foi tua, respondeu Ana. As pessoas não são propriedade. Inês chorou. Chorou como uma criança perdida. Eu amava-a, soluçou. E ela escolheu-te a ti. Ana sentiu a raiva esmorecer, substituída por uma tristeza profunda. Podias ter seguido em frente, disse. Em vez disso, quase mataste minha mãe. Inês ergueu os olhos, horrorizada. Eu só queria assustar. Nunca quis fazer mal à tua mãe. Burro. Tiago chamou a polícia. Inês não resistiu. Na esquadra confessou tudo, o ciúme doentio, as cartas, as fotografias, a ameaça final. Fora ela quem avisara a família de Ana anonimamente, enviando fotografias à mãe por correio. Quando saiu da esquadra, já noite alta, Ana sentiu-se vazia. Sofia esperava à porta, embrulhada num casaco grande. Abraçararam-se no meio da rua, sem se importarem com quem via. Acabou, sussurrou Ana. Não, corrigiu Sofia. Agora começa. Os meses seguintes foram de cura lenta. Inês foi condenada a pena suspensa e tratamento psicológico obrigatório. Nunca mais se aproximou delas. Na família de Ana, o gelo derreteu devagar.
Primeiro foram gestos pequenos. O pai consertou a varanda onde Ana e Sofia se beijavam nas fotografias. Dona Maria começou a perguntar por Sofia: como está a rapariga? Com voz tímida. Um domingo, Ana tomou coragem. Mãe, pai, Tiago quer trazer a Sofia para almoçar. Aqui. Convosco. Silêncio. Dona Maria olhou para o marido. Ele assentiu devagar. Trala, disse. É justo. No domingo seguinte, Sofia subiu as escadas do prédio de Alfama com um ramo de flores e o coração na boca. Vestia um vestido simples azul, o cabelo solto. Dona Maria abriu a porta. Olharam-se longamente. Depois, a mãe de Ana fez algo que ninguém esperava. Abraçou Sofia com força, como se abraça uma filha que volta de longe. Bem-vinda, murmurou, voz embargada. O almoço foi estranho no início, pratos passados em silêncio, garfos tilintando. Mas depois Tiago fez uma piada idiota, o pai serviu vinho do Douro e aos poucos as vozes misturaram-se. No fim, Dona Maria pegou na mão de Sofia. Desculpa, disse simplesmente. Demorei, mas cheguei aqui. Sofia chorou. Ana chorou. Todos choraram. Na varanda, ao pôr do sol, Ana e Sofia sentaram-se juntas. O Tejo brilhava lá embaixo. Achas que um dia vamos casar? Perguntou Ana baixinho. Sofia sorriu. Quando Portugal permitir, serei a primeira na fila. Em 2010, Portugal legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ana e Sofia foram das primeiras. Mas isso já é outra parte da história. Naquele momento, bastava-lhes estar ali, de mãos dadas, com a família lá dentro a rir de qualquer coisa que Tiago contava. O amor vencera. Não sem cicatrizes. Não sem dor. Mas vencera. Anos depois, numa tarde de primavera, Ana e Sofia casaram-se na pequena igreja de São Roque, só com família e amigos próximos. Dona Maria chorou todo o tempo, mas eram lágrimas de alegria. O pai levou Ana ao altar, orgulhoso como nunca. Tiago foi padrinho das duas. Na festa, no jardim da casa agora partilhada em Alfama, o apartamento de cima e de baixo unidos numa só morada, alguém colocou Amália Rodrigues a tocar. Grão de arroz. Ana e Sofia dançaram a primeira dança como mulheres casadas. No meio da pista, Ana encostou a cabeça no ombro da esposa. Lembras-te daquela primeira carta? Murmurou. Como poderia esquecer? Respondeu Sofia, voz suave. Pensei que ia perder tudo. E perdeste. Ana sorriu contra o pescoço dela. Perdi o medo. Ganhei tudo o resto. Dona Maria aproximou-se, já idosa mas com olhos brilhantes. Minha filha, disse, tocando no rosto de Ana. Obrigada por ter sido tão corajosa. Ensinaste-nos a amar melhor. Ana abraçou a mãe com força. Sentiu o cheiro a lavanda de sempre, agora misturado com o das flores do jardim. Lá no alto, as gaivotas gritavam sobre o Tejo. Lisboa assistia em silêncio àquele amor que sobrevivera a tudo: preconceito, medo, traição, doença. Porque o amor, quando é verdadeiro, não se curva. Cresce. E floresce, mesmo nas ruas mais estreitas de Alfama, mesmo nos corações mais teimosos. Ana e Sofia viveram juntas até ao fim dos seus dias. Tiveram uma filha, adotada, a quem contaram toda a história, sem omitir as partes difíceis. Porque só contando as partes difíceis se ensina que o amor vale sempre a pena.
E em Lisboa, nas noites de fado, ainda se ouve falar delas, as duas mulheres que se amaram contra o mundo e mudaram o seu pequeno mundo por dentro. Porque às vezes, um amor proibido é apenas um amor que chega antes do tempo. E o tempo, esse grande curandeiro, acaba sempre por chegar.